Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro para mais uma vez estarmos conversando sobre as leis espirituais, baseados sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou a Glaura e represento o grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, nosso amado Célio. E hoje nós iremos falar sobre o capítulo número 15, onde o título traz a seguinte informação: fora da caridade não há salvação. E nós abordaremos esse assunto pela visão da assistência do alto, ou seja, como que nós aqui, encarnados, baseados nas leis do Espiritismo, podemos hoje nos ver como alguém que tem a assistência do alto e que podemos, através de todo esse amparo e essa assistência que vem do céu, termos a capacidade de interagirmos entre nós, baseando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras na caridade. Cristo começa nesse capítulo do Evangelho trazendo a parábola do bom samaritano. E essa parábola, na verdade, ela traz a seguinte mensagem, de que havia alguém caminhando por uma estrada, então, temos que nos remeter aos tempos em que Cristo estava sobre a terra, e então essa pessoa caminhava numa estrada de chão batido, a ermo, e foi assaltada, foi machucada, foi agredida e ficou então jogada ao chão sem recursos nenhum. E por essa pessoa que estava então machucada, passaram 3 outros. E esses 3, entre eles um sacerdote e por último um samaritano. O samaritano naquela época era um ser segregado. Por quê? Porque ele não tinha o hábito de pregar, digamos assim, de seguir a religião que naquela época era imposta. Então, naquele momento, esses seres, eles viviam na Samaria, e por isso tinham esses nomes, e então eram segregados. E esse samaritano, mesmo não tendo a conduta de fé, que era a, digamos, mais utilizada na época pelos grandes homens da lei, ele mesmo assim foi o único entre os 3 que passaram por aquele que estava precisando de socorro, que veio a socorrer essa pessoa em perigo. Então Cristo traz nessa parábola um exemplo de como que às vezes nós não precisamos seguir determinados rituais ou determinadas regras, dogmas ou qualquer outro tipo de, digamos assim, condicionamento para que possamos, na verdade, sermos cristãos. E podemos, então, através desse ser cristão, ser caridoso com o nosso irmão que precisa de ajuda, sem ter que colocar condições nessa ajuda ou no que o outro representa para nós. Ali naquele encontro, nesta parábola do bom samaritano, existiu o encontro de 2 seres humanos desconhecidos, que não tinham nenhum vínculo nem por religião, nem por, enfim, afinidade alguma. Mas o que houve ali? Houve ali o espírito cristão, houve ali o entendimento de que havia alguém em risco e havia alguém que poderia ajudar. E Cristo, na verdade, nos traz muitos dos seus ensinamentos através de parábolas, que na época eram necessárias, porque na época aquelas pessoas que o estavam escutando não tinham a capacidade de entender toda a mensagem espiritual, todos os ensinamentos espirituais, morais que Cristo queria trazer, através de simplesmente uma colocação mais filosófica ou mais espiritual do assunto. Então existia a necessidade de trazer um exemplo prático de vida real, e por isso então ele coloca dentro dessas parábolas todas as leis e todos os ensinamentos que ele quis nos deixar. Mas, na verdade, o que vem a ser a caridade? Ela é a primeira regra de todas para que a gente se considere um bom cristão. Porque nesse entendimento deste capítulo do Evangelho, fica bem claro para nós que todas as outras qualidades, todas as outras virtudes estão embutidas dentro da caridade. Para a pessoa ser caridosa, geralmente ela precisa ser humilde, ela precisa ser indulgente, ela precisa ter compaixão, ela precisa ser compreensiva, ela precisa, num termo atual, ser empática.
Tudo isso é necessário para que ela seja caridosa. Então a caridade é a maior das virtudes, e esse capítulo traz bastante isso. Por quê? Porque na verdade ela já embute dentro dela mesma várias outras virtudes. E o capítulo segue nos trazendo também as referências que Cristo traz a respeito de que aqueles que hoje, né, na história da humanidade, puderam ter a noção de que a caridade era essa maior virtude e puderam viver suas vidas dentro dessa ética cristã, esses são os escolhidos para o reino de Deus. E os outros que não aprenderam ainda essa grande lição vão ter que talvez ainda passar por mais algumas escolas, por mais alguns aprendizados, para então alcançar esse tão sonhado reino de Deus. Existe aqui de novo, uma situação que Cristo coloca um exemplo prático, que era do entendimento daquelas pessoas da época, para trazer essa referência aos que seriam salvos para o reino de Deus e os que não seriam. E ele faz a referência como que se fosse um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Então são duas espécies que vão ficar separadas temporariamente, porque existe uma diferença entre elas. Então aqui Cristo exemplifica também dessa forma, nesse capítulo número 15, esse exemplo de que aqueles que praticam a caridade no seu dia a dia, eles têm o direito já a ascender ao reino de Deus, e aqueles que não entenderam ainda toda a prática moral, espiritual, do que significa mesmo ser um verdadeiro cristão, esses então terão que ficar separados por um tempo, não se sabe quanto tempo, para que possam ainda aprender essas leis. E por que a gente hoje então traz que, diante de todo esse capítulo e todo esse discernimento a respeito das leis que Cristo nos ensinou, a gente tem a assistência que vem do alto, nos ajudando e nos amparando? Primeiro porque a primeira assistência que nós tivemos foi a vinda do Cristo. Cristo foi, na verdade, o grande norteador de tudo aquilo que a gente tem hoje como conhecimento espiritual. Mas como Cristo, e eu já falei isso aqui, naquela época, para aquelas pessoas, precisava falar através de parábolas, ou seja, exemplos que eles pudessem entender, mas que nem sempre falavam diretamente sobre as leis espirituais, ainda tivemos ao longo de toda a nossa caminhada como humanidade a vinda do Espiritismo. O Espiritismo veio nos trazer um entendimento, na verdade, assim, um detalhamento daquilo que realmente Cristo queria dizer através de tudo que os evangelhos nos trazem hoje. A gente tem tudo isso registrado no Novo Testamento, todos os apóstolos escreveram e está tudo registrado, mas na verdade para quem for ler a Bíblia diretamente, muitas vezes vai faltar o entendimento do que aquilo significava, né? Porque era muito profundo, era muito complexo e vinha sempre muito exemplificado, de uma forma muito, digamos, exemplificada dentro de situações daquela época, que para hoje para nós já não seriam tão normais, palavras que eram usadas naquela época, que hoje já estão em desuso e tudo mais. Então o Espiritismo vem também, além de trazer um entendimento, ele vem trazer uma atualização, digamos assim, do que todas essas leis representam. Mas o foco nosso é entender que todos nós, de alguma forma, recebemos assistência do alto. Assistência para quê? Para que possamos ser esses que o pastor separa para estar à direita de Deus Pai, para estar no reino de Deus Pai e para estar seguindo os ensinamentos do nosso amado irmão Jesus. Porque todos esses ensinamentos que Cristo nos trouxe e toda essa tradução hoje atualizada, que o Espiritismo também nos traz muitos esclarecimentos, tudo isso é com qual objetivo?
O objetivo principal de que nós possamos nos tornar bons cristãos, que nós possamos de alguma forma estarmos aqui seguindo os passos que Cristo nos deixou. E a maior dica que nós temos hoje é que a caridade é a melhor das virtudes. E na verdade a caridade, ela já está embutida dentro da lei primeira que Cristo nos deixou, que é amar ao seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E nós estamos aqui repetindo muitas vezes esse ensinamento, porque é muito importante que, para que nós possamos fazer uma caminhada como seres humanos encarnados neste momento, neste planeta, e trazendo dentro de nós a ideia de chegar de novo ao reino de Deus, temos que de alguma forma estar vinculados aos ensinamentos de Cristo, praticando o bem, nos melhorando dia após dia, nos norteando pelas leis que Cristo nos deixou e seguindo com certeza a prática do Evangelho. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer um entendimento mais claro, né, sem nenhuma distorção, mas simplesmente trazendo uma versão um pouco mais atualizada e um pouco melhorada. E a gente então nós entendemos que por conta disso nós estamos o tempo todo sendo assistidos, porque as formas que nos chegam de ajuda do alto, de assistência do alto, são constantes para que a gente possa entender o melhoramento que temos que ter. Essa proposta geral, porque praticamente todos os centros espíritas do Brasil e do mundo, talvez, têm a prática de oferecer palestras, né, de trazer toda essa didática, explicando e conversando a respeito de leis espirituais, já é uma assistência do alto, porque na verdade é uma forma que se tem de chegar aos lares das pessoas, ao seu lar, ao lar, né, de todos, e levando uma palavra que esclarece, que conforta, que norteia, que mostra um caminho, que resgata os ensinamentos de Jesus, que nem sempre estão tão acessíveis no nosso dia a dia, com a correria que nós vivemos, com as nossas atividades diárias e todas essas outras coisas. Então a proposta de estarmos conversando sobre leis espirituais, sobre aqui neste canal, que é de um centro espírita, sobre o espiritismo, a doutrina espírita, é essa tentativa de um resgate das leis que norteiam a vida humana, para que nós possamos continuar sempre numa caminhada de crescimento, de evolução, de buscas de melhorias e sempre entendendo que esta caminhada passa pelo amor ao próximo. Porque todos estamos encarnados nesta mesma época, neste mesmo tempo, passando por as dificuldades que temos neste momento, exatamente para nos interconectarmos, convivermos e termos essas relações interpessoais que, de certa forma, são o exercício diário que nos fazem crescer, que nos fazem refletir, que nos fazem, às vezes, passar por um obstáculo e tentar encontrar saídas para ele, e muitas vezes também é o que nos dá a sustentação para seguirmos em frente, as relações humanas, as relações interpessoais. E diante de todo esse quadro de um mundo tão modernizado e tão cheio de atividades e com tantas correrias e tantas dificuldades, a prática mais importante que nós devemos ter é que Cristo nos deixou os ensinamentos que estão todos registrados no Evangelho, que estão traduzidos e atualizados com um entendimento um pouco mais claro no Evangelho segundo o Espiritismo. E então hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre a caridade como a maior das virtudes, como a virtude que nós podemos ter no nosso dia a dia, na nossa vida, para alcançarmos o reino de Deus. Agradeço a sua atenção, muito obrigado e até um próximo momento.